Falando sobre a campanha de Lula agora, Fernando, hoje ele tira essa foto, né, faz essa reunião com os ex-candidatos à presidência. Achei bastante importante, achei um golaço da campanha, reunir assim, nomes tão diversos. Como que você vê isso? E um aceno a Ciro Gomes, né, que é um ex-candidato e que não está ali sentado ao lado de Lula nessa demonstração de frente ampla que Lula conseguiu construir. Na realidade, foi uma. O Lula está buscando esse 1%, 2% que precisa para consolidar uma vitória no primeiro turno com mais certeza. Nós estamos na margem, né? Na última pesquisa nós tivemos 49,5% dos votos válidos na pesquisa espontânea. E isso é muito significativo, quer dizer, estamos muito próximos. O caminho do Lula tem sido buscar esses indecisos. E nas últimas pesquisas tem mostrado que entre os eleitores de Simone Tebet, por exemplo, 66% querem a decisão no primeiro turno. Isso significa que há uma possibilidade grande de um voto útil. Essa ida do presidente Lula a esses candidatos, a esses ex-candidatos, inclusive ex-candidatos de uma centro-direita, mas uma centro-direita civilizada, que por mais que, né, nós tenhamos sérios e grandes oposições a eles, nunca questionaram o caráter democrático do Brasil, né? Então esse caminho é um caminho de abertura de portas, efetivamente, para Simone Tebet, para os eleitores de Simone Tebet, ao mesmo tempo que deixa muito claro, muito evidente o isolamento que Ciro Gomes acabou se colocando e, infelizmente, acabou levando o PDT para esse processo de isolamento também. Então aumenta o custo efetivo das ações de Ciro Gomes nesses próximos 15 dias e convida efetivamente o eleitorado de centro-direita de Simone Tebet a dar um recado claro nas urnas e dizer, olha, nós podemos ter as divergências que tivermos, mas quando se trata de democracia, nós não estamos mais brincando, não estamos mais nesse barco e não queremos fazer mais nenhum tipo de jogo nessa situação. Jair Bolsonaro, então, deve perder aí em primeiro turno. O caminho de Luiz Inácio Lula da Silva tem sido esse, e as pesquisas têm mostrado que o presidente está amealhando aí 0,5% de votos a cada semana, o que nos permitiria, sim, ter uma esperança bastante grande de uma solução de vitória ainda no primeiro turno. E você coloca, né, esses pontos que vêm para Lula, saem inclusive de Tebet e Ciro, conforme essa pesquisa da BTG-FSB divulgada hoje. Como fica Ciro nisso tudo? Porque ele fez essa guinada à direita, de fato, à extrema-direita, né? Como ele fica nesse processo e findado esse processo? Eu acho que o Ciro não sai do lugar onde ele sempre esteve. O Ciro sempre foi, ao longo da sua trajetória política, uma figura histriônica, uma figura que sempre queimou mais pontos do que conseguiu construir apoios e que sempre foi extremamente egocêntrico, falando de si, de como eu sou capaz, como eu sou inteligente, como eu posso fazer as coisas, como eu sou o único honesto. E com isso ele foi se isolando. Não é novo isso. O que é novo é que ele hoje fez isso com um dos partidos historicamente mais queridos do Brasil, que é o PDT. O PDT é um partido que historicamente tem um enorme valor para o Brasil, né? E o Ciro transformando o PDT num espaço seu, num reflexo da sua megalomania, do seu egocentrismo, acabou isolando o PDT, o que aparece muito claramente essa semana a partir dos manifestos aí que pedetistas e trabalhistas históricos estão fazendo, pedindo o voto útil. Quer dizer, é uma pena que Ciro Gomes tenha sido mal assessorado, que tenha pensado mal a sua estratégia de campanha. Muita gente tem dito assim, mas se o Ciro hoje renunciasse e passasse os votos para o Lula, nós ganhávamos no primeiro turno. A gente tem que entender que hoje uma parcela significativa dos votos de Ciro Gomes não são votos que vêm da esquerda. Ciro Gomes se aproximou demais e perigosamente essa direita mais radical, tendo inclusive hoje acusações de que existem grupos neonazistas dentro do próprio PDT, né? Então nós temos que verificar desse Ciro que vai, vamos dizer assim, derretendo quanto mais próximo a eleição vai chegando por conta efetivamente do voto útil, desse Ciro que sobra,
quanto por cento efetivamente ali teria de votos para Luiz Inácio Lula da Silva e quantos por cento teria de votos ali para Jair Bolsonaro. Eu tendo a imaginar que a partir dessa semana Ciro já se torna uma figura um pouco mais desimportante, especialmente se essa migração de votos silenciosa continuar acontecendo, que as pesquisas vêm captando um movimento mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a bola nesse momento está com Simone Tebet. A Simone Tebet pode simplesmente sair de uma condição de desimportância nas eleições para ser a figura política que vai colocar uma pá de cal no bolsonarismo, caso ela realmente nos próximos 15 dias faça esse movimento de se aproximar dessa grande frente que Lula compôs para dizer não ao bolsonarismo e libertar o Brasil, vamos dizer assim, desses 4 anos de pesadelo. Infelizmente, o PDT e Ciro, me parece, Thalita, perderam o bonde da história nesse ponto. Perfeito. Até para a gente encerrar essa questão de votos e de pesquisas eleitorais, a gente vem comentando aqui bastante sobre o segmento evangélico, né? E essa última pesquisa trouxe um dado muito interessante, de que Lula subiu, cresceu 6 pontos entre evangélicos. Ele foi para 32% das intenções de voto e Bolsonaro caiu 2, foi para 49%. Entre católicos, Lula também cresceu 3 pontos, chegou a 51%, Bolsonaro manteve 29% das intenções de voto. E daí tem um adendo a essa informação, que é a presença de Silas Malafaia na comitiva de Bolsonaro ali em Londres. Mas vocês continuam me ouvindo? Acho que sim. Sim, deu agora uma quedinha, mas já voltou. Pronto. Silas Malafaia fez uma fala criticando a imprensa por ter abordado demasiadamente a questão do imbrochável no 7 de setembro, né? E o que ele diz com isso, né? O que a gente pode, inclusive, interpretar com isso é que ele passou um recibo que pegou muito mal entre evangélicos, essa fala do imbrochável de Bolsonaro trazendo ali no 7 de setembro. Então, a gente está percebendo talvez uma guinada por conta do que foi 7 de setembro. Como que você está vendo esse voto evangélico se movimentando? Existe uma inconsistência aí, né? Existe um problema nesse discurso de Bolsonaro, porque, veja, os evangélicos e o grupo fascista específico que lhe dá apoio, elas têm alguns pontos de congruência, mas em muitas coisas eles diferem. Essa questão com relação à postura de gênero é uma das enormes diferenças, porque para a população evangélica, essas questões são do campo do privado, né? Para a população religiosa evangélica, a questão de gênero está no campo do privado. Se você é imbrochável ou não, se você é um garanhão, se você não é, a sua relação sexual ela deve ficar dentro da sua casa, nas suas condições. No público, essas coisas não devem vir à tona. Mas para os fascistas, especificamente esse grupo que apoia Jair Bolsonaro, essa questão da masculinidade tóxica, agressiva, é uma característica essencial do discurso fascista. E, portanto, eles acabam tendo esse problema. Jair Bolsonaro ele não consegue contentar gregos e troianos ao mesmo tempo. Se ele se mostra realmente como o másculo, né, o indivíduo que pode, aquele que faz, ele acaba descontentando o eleitorado mais conservador na área evangélica, e se ele não toca nesses assuntos, ele fica parecendo fraco, frágil para o grupo político que lhe apoia muito claramente. Então, é parte do jogo político que uma figura incapaz de conseguir construir discursos racionais que atentem aos interesses da sua grande maioria de apoiadores, como é Jair Bolsonaro, acaba perdendo apoio ou de um lado ou de outro. Mas isso tem que se olhar também com a grande ida em direção aos evangélicos que o presidente Lula e a campanha do presidente Lula têm feito, né? Trabalhando a questão religiosa com as pessoas que têm legitimidade religiosa para falar. Existiu uma tentativa de transformar a religiosidade num palco de discussão nas redes sociais, e isso foi abandonado pela campanha de forma muito certa, muito correta, e deixou o discurso religioso para quem, efetivamente, na sociedade, tem legitimidade para falar a partir desse discurso religioso. Eu acho que está muito certo o presidente. Eu sinto falta, sabe do que, Thalita? Eu sinto falta de um ato ecumênico de Luiz Inácio Lula da Silva, com grupos da comunidade judaica, das comunidades de religião afro, de outras religiões, outras no Brasil especificamente, de católicos, de evangélicos, todos participando de um grande ato ecumênico, deixando muito claro que ao presidente cabe a defesa dos espaços de todas as religiões, para que todas tenham o mesmo espaço e respeito a serem professadas, e que nenhuma delas tenha ingerência ou capacidade de fazer ou mandar calar qualquer uma das outras.
ser importante, de fato. Horta, de olho na semana, o que a gente deve ficar ligado que vai acontecer de importante essa semana? Conta pra gente. Nós temos um inverno chegando na Europa, né? E o inverno chegando na Europa, as contas de energia na Europa, por conta da guerra da Ucrânia, estão altíssimas, aumentaram em 3 vezes, e a economia alemã está dando sinais tremendos de que está fraquejando. Há um movimento muito grande hoje na Alemanha para a reintrodução da energia nuclear que eles tinham abandonado desde o acidente nuclear lá na usina japonesa em Fukushima. A gente tem que ficar muito de olho nessas mudanças que vão acontecer especificamente na Europa até o final da semana, com a entrada do inverno, a mudança efetiva que pode ocorrer aí dentro da política com relação à guerra da Ucrânia. E no que tange ao Brasil, vamos ficar de olho nas pesquisas de final de semana, porque o Jair Bolsonaro pode estar preparando alguma coisa aí para tentar se contrapor a essa maré que vem sendo muito prejudicial para ele e que tem trazido, sim, muita esperança que a gente vai conseguir terminar no dia 2 esse desespero com uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. A militância cabe, nesse momento, continuar buscando os votos dos indecisos, fazer aquele papel, aquele trabalho bonito que o pessoal tem feito de conscientização e pergunta: quando a sua vida era melhor? Em que momento? Vale a pena o que a gente está fazendo? Quem sabe a gente termina isso agora. No dia 2 ainda dá tempo de se preparar para a Copa, né, Thalita? Que vem aí também, pode ser um momento interessante. A tendência nas pesquisas, na sua avaliação, é de que Lula continue crescendo, inclusive. Isso, nós temos aí um crescimento de 0,5 ponto percentual, mais ou menos, em todas as últimas pesquisas ele vem trazendo esse crescimento. A gente pode ver isso mais claramente nas pesquisas espontâneas, e isso seria suficiente para que ele vencesse no primeiro turno. Além de que nós temos aquele fenômeno da maioria silenciosa, né? Como nós estamos num aumento muito violento no Brasil, as pessoas estão com medo, especificamente no campo da esquerda, no campo progressista, estão com medo de dizer a sua posição política, de vestir os seus símbolos, de fazer as suas campanhas e algumas vezes até de responder pesquisas eleitorais. Então pode ter aí um 2% que não esteja sendo captado pelas pesquisas que sejam favoráveis a Luiz Inácio Lula da Silva e que permita a gente ter ali 51%, 52% de votos. E aí, Thalita, aí nós vamos exatamente para um final de ano maravilhoso, como nós estávamos há muito tempo precisando no Brasil. A Quest tem mostrado essa questão do voto envergonhado, né, de como esse ano o voto envergonhado tem sido em Lula, e muitas vezes a gente já chamou a atenção aqui também para o voto amedrontado, sobre muitas pessoas estarem com medo de anunciar seu voto, de fato responderem até mesmo as pesquisas, e esse voto amedrontado pode surgir ali no dia das eleições.